Gabi, a gente vem enfrentando, né, há algum tempo aqui no Brasil, principalmente depois da reforma trabalhista, então de 2016 para cá, a gente começou a enfrentar e ver um cenário bastante ruim na formação de empregos aqui no Deixa Brasil. curtida Então aí, a gente Gustavo. tem, né, aquela formação de empregos, às vezes até o desemprego baixando, mas baixando com pouca qualidade. Quando a gente fala de desemprego, a gente não pode olhar só o número frio ali, então não pode olhar só o patamar que ele está, mas a gente tem que ver a qualidade. E por muito tempo a gente viu até o desemprego, claro, galopar aí nos últimos momentos aí do governo Bolsonaro, até momentos da pandemia, a gente viu o desemprego subir bastante e a renda achatar. O que a gente tem de grande desafio no mercado de trabalho, principalmente, é realmente baixar o desemprego com qualidade. E isso tem sido um desafio, porque depois da reforma trabalhista, a gente viu muito daquelas renegociações de reajustes salariais ficando ali com a maioria dos reajustes ou iguais à inflação ou abaixo da inflação. A gente não tinha um ganho de renda real para o trabalhador, além de ter ali o desemprego em patamares elevados. Então, aquela ideia de que a reforma trabalhista faria com que a gente tivesse mais ofertas de empregos, isso foi uma falácia, né? Sim. E que seria mais fácil de negociar, nem se fala. A gente vê essa qualidade também do mercado de trabalho bastante prejudicada. E aí, com agora a vinda, né, do governo Lula e até com essa mudança. Carteira verde e amarela não deu tempo deles implementarem, né? Ah, não? Achei que tinham conseguido. Eu acho que não deu tempo. O que era a carteira verde? verde? Mas tiraram várias coisas, tipo assim, que antigamente no meu tempo não tinha, por exemplo, agora as pessoas ficam trabalhando 6 meses em... A reforma trabalhista passou, né, na real, né? Sim, legalizar aquele trabalho intermitente, né? Isso! Que é absurdo, o pior dos trabalhos, né? A pessoa fica lá, não sem receber, mas empregada. Exato. E também a... Não, e tu trabalha ali, se o cara precisar de ti 3 horas num dia e depois só na outra semana, né? Um negócio tosco, bizarro, né? Cara, é bom lembrar, né, que durante a campanha o Lula prometeu revogar a reforma trabalhista e previdenciária, né? Que foi outra coisa que passou aí, né? Mas isso aí, mais uma coisa, eu fiz em campanha, tem coisa que não tem como fazer assim tão fácil, né, Porquinho? Sim, passaria pelo Congresso, né? Mas ele poderia pelo menos ter mandado para o Congresso, que é dentro daquele quadro que a gente diz que sabe que sabe que não vai passar, né, Porquinho? Não, mas joga a bomba lá no colo do Congresso, Celso. Até eu vou tirar aqui para a gente debater um pouco isso aí, ó. Porque aí a gente diz, né? Ah, não tem esquerda na rua. Mas como é que vai ter esquerda na rua, cara? Se tu jogar esta bomba lá no Congresso, joga a revogação da reforma da Previdência e vê se tu não consegue convocar o povo para ir para a rua defender a revogação da reforma da Previdência. O problema é que aí daqui a pouco o Lira não vai gostar, daqui a pouco ele já diz, isso, então eu também não vou aprovar tal coisa. Porque tu sabe como é que funciona a coisa ali, né, cara? Nada é de graça, né? Mas é complicado. Mas vamos ver aqui, ó. Dança de olhar, principalmente para a renda, né? Isso é um ponto muito importante quando a gente for falar da economia do Brasil, essa valorização do salário mínimo acima da inflação, os reajustes salariais também eles estão conseguindo suprir a inflação e não só suprir a inflação, trazer um ganho real, então um ganho acima da inflação. A gente está conseguindo compor essa massa salarial, mas também ficar com esse ganho acima da inflação. Então é uma qualidade ali de emprego boa, né? Não vem. Como é que é? É isso aí que o Lula tem que falar, né, cara? Parar de ficar falando das atas. Sim. Se meter no país dos outros, cara. Sim, tu vê, o desemprego chegou no nível mais baixo desde a Dilma, né? Desde 2013, 2014. O que o Lula poderia reclamar é da quantidade de venezuelano que vem pro Brasil, né? Isso aí sim ele podia reclamar, mas... Sabe? Bom. Nem só na queda do desemprego, porque se olhar só isso realmente não faria sentido. A gente tem que ver quantos postos estão sendo criados com formalidade, dentro da formalidade. Isso está vindo acompanhado de um patamar de renda mais alto? A gente está tendo valorização acima da inflação, que é o que a gente está vendo nesses últimos tempos? Os reajustes salariais estão conseguindo manter esses salários acima da inflação, não só porque a inflação caiu, mas porque a gente tem uma melhor condição de barganha para o trabalhador também.
Então, o trabalhador ele consegue, com um desemprego mais baixo e também uma inflação mais baixa, barganhar melhor os seus reajustes. Claro que aqui tem toda a intermediação dos sindicatos e dos setores mais organizados, que são, inclusive, os que conseguem melhores reajustes, os setores que têm menor organização sindical, que têm menor ali concisão nisso, acabam ficando um pouco mais para trás. Por isso que a gente fala que a reforma trabalhista, ela trouxe esses prejuízos aí para o trabalhador brasileiro, assim, pensar tanto em renda como em reajuste salarial, e não melhorou nada a condição do emprego. Como é que é? A contribuição sindical parou de ser obrigatória com a reforma trabalhista, não Sim. foi? Isso claro. É um crime, né, cara? Isso acabou com os movimentos populares, acabou com os sindicatos, com o dinheiro dos sindicatos, que é que organizava as pessoas nas fábricas, Foi a primeira coisa que o Temer atacou, foi os sindicatos, né? Antes da reforma, ele já tinha trazido uma questão que agora eu não recordo qual era, mas ele já tinha enfraquecido, né? E depois, na reforma, veio essa questão aí da contribuição sindical, né? A gente começa a ver essa melhora agora. E uma coisa não está desligada da outra. Porque justamente essa formação de postos de trabalho tem a ver com uma expectativa que se tem de melhora da economia. Então, se a gente tem uma expectativa de melhora da economia, uma expectativa de que a economia brasileira vá melhorar de patamar, a gente começa a fazer esse tipo de investimento hoje. É o que eu sempre falo, a economia ela é muito baseada nas expectativas. Então, se tem expectativas positivas para uma economia, a gente vai começar a investir naquela economia, a gente vai aumentar a capacidade produtiva, a gente vai começar a formar postos de trabalho. Então, tudo isso também está ligado a como a nossa economia está caminhando, né, com uma boa expectativa para o futuro e uma boa análise da situação atual. Mas, infelizmente, principalmente quando a gente está falando de renda e de emprego, essas notícias elas são sempre veiculadas, elas são sempre noticiadas com ali um porém, com um mas, com um só que. Então, a gente sempre vê ali, a renda está melhor, então o trabalhador brasileiro está ganhando mais, o desemprego caiu, mas espera lá, isso pode pressionar a inflação. E aí começa a gerar até trabalhar com medo que o brasileiro já tem, intrinsecamente ali na cabeça de inflação, porque historicamente o brasileiro tem medo de inflação. E aí, quando a gente começa a falar, mas isso pode pressionar a inflação, já mexe com todo um imaginário do brasileiro de que vai voltar a galopar uma inflação, que vai ter uma escalada de preços, mas não é isso. Primeiro, porque a nossa inflação ela vem muito da oferta, e acho que a gente vai ter a oportunidade de falar disso também, e não vem da demanda, não vem da massa salarial, até porque nossa demanda ficou muito reprimida, alguns setores estão retomando o patamar pré-pandemia só agora. Então, a gente tem muito ainda da demanda reprimida, a gente tem muita capacidade ociosa que está voltando a ser retomada nas indústrias agora. Então, não é uma questão de uma demanda pressionando os preços, mas sim uma oferta ali que está prejudicada, principalmente nos alimentos, por questões mais climáticas. Algo que não tem nada a ver também com a taxa de juros. Mas só de você colocar isso numa manchete, o brasileiro já vai pensar que isso pode ser realmente um ponto de pressão. E isso normalmente é construído, como eu sempre falo, tijolinho a tijolinho. Então você começa a falar que a massa salarial está pressionando a inflação, começa a falar que o desemprego está pressionando a inflação, para poder tomar medidas que vão em algum momento esmagar a classe trabalhadora e os setores ali mais urbanos. Isso principalmente quando a gente olha nas causas aí da inflação. Mas são excelentes notícias, principalmente quando a gente olha num conjunto, né, da formação de empregos, na formalidade. Claro que é um desafio ter todos juntos, né? Então, um baixo desemprego com alta da renda e grande índice de formalidade. Mas a gente tem conseguido, de certa forma, equilibrar todos esses pontos. Muito bom. Interessante, né? Interessante. Deixa eu trazer notícias para vocês. Vocês falam, cara, galera que fala mal de mim, mas eu trago notícias. Né? Deixa eu trazer notícias do Jornal da Globo para vocês de ontem. Eu trago notícias para vocês, cara. Vocês não assistem Jornal da Globo, eu trago as notícias para vocês. Cara, assim, ó, no Jornal da Globo ontem, Celso, sabe qual era o viés desta notícia que a gente viu agora, que o desemprego baixou? Simplesmente a Rede Globo está festejando o aumento do número de mês, que é quando o trabalhador é forçado pelo patrão, o patrão força ele a abrir uma pessoa jurídica, que é chamada de MEI, para não
pagar os direitos trabalhistas para ele. Aí o cara contrata ele como MEI. Não tem férias. As empresas terceirizadas adoram fazer isso. As empresas que já são terceirizadas pegam ainda obrigam o cara a ser MEI, que é para não tem férias, não tem 13º. A contribuição, qual é a grande vantagem, né, para o trabalhador, para o burguês, né, empregador, empresário? Além de não pagar férias e 13º, eles ainda não recolhem a contribuição do INSS. Quem recolhe é o próprio trabalhador. Sim, que tem a MEI, separadamente. Que recolhe ali 5% do salário mínimo, dá 70 e poucos pila por mês. E tem uma coisa, Porquinho. Tu sabe quanto tempo que o cara tem direito à aposentadoria? Ah, não, isso aí já é outra história, né? É 40 anos de contribuição. Tu não tem direito à aposentadoria pro resto da vida, não. É só por 2 anos. Com a MEI? Não, se ele tiver 40 anos de contribuição, ele se aposenta normalmente. Será? Só que tem que ter... Eu não sei, porque eu andei vendo uns negócios ali, por causa da babá do meu filho ali, o que teria direito, né? E pelo que eu tinha entendido, é só 2 anos, cara. Acho que não. Bom, pelo menos eu não sei disso aí. Que eu saiba, não. Mas a questão da aposentadoria no Brasil hoje, cara, eu tenho dito que ninguém mais vai se aposentar, cara. Porque é 40 anos de contribuição. Eles acabaram com a aposentadoria por idade na reforma trabalhista. Então, quem entrou no mercado de trabalho depois de 2019... que é a data da reforma, vai ter que trabalhar 40 anos. E aí o cara começa a trabalhar e sem parar, né? 40 anos sem parar. Tu tem que ter 40 anos de contribuição. Sim. É quase impossível. No Nordeste, por exemplo, onde a gente tem algumas profissões que a expectativa de vida das pessoas é 55 anos. Não, é isso que eu ia te dizer. Eu que trabalho com TI, por exemplo, cara... O cara consegue trabalhar com TI aos 60 anos de idade. Agora, vai pegar uma enxada para capinar no sol do meio-dia, ou mesmo que seja de manhã cedo, com 60 anos de idade. É 65 para homem, né? Homem é 65. Pior ainda. Quase 70 anos, cara. Já é um sexagenário já, tendo que capinar. Mas eu sei que não, assim... O cara não pode mais capinar. Mas vai trabalhar com o quê? O cara trabalhou 30 anos capinando. Não pode mais capinar. Vai trabalhar aqui com computador? Aqui, ó, galera, chegando nos 600 likes, hein? Olha aí, ó. O último programa a gente fez 700 likes, hein? Vamos pelo menos 700 likes, né? Ainda temos aí mais uma horinha, a gente fica aqui. Tem os vídeos da China agora, vamos entrar na China. Tá? Neoliberal adora uma crise, diz o Emanuel Silveira. O sistema vive de crises, né? Vive de crise. Microempreendedor individual, gostei dessa aqui do Manuel Paiva. Globo sendo Globo, diz a Janete, mas não é só isso, gurizada. Calma aí que tem mais da notícia. Comemorando o crescimento das MEIs, tá? E aí eu estava assistindo com a minha esposa e eu falei para ela, olha só, olha esse quadro, né? Os profissionais ali da Globo, a Renata Lofretti, um comentarista de economia que eles contrataram agora, que é uma vergonha, um novo aí, que eu nem sei o nome, eles são MEIs, e eles dando essa notícia. Então é muito interessante tu ver isso aí, né, cara? É o quadro da dor, né? O quadro da dor. E esse é o Brasil, né, cara? Esse é o Brasil. Latifundiário que gosta de notícias, diz o Pinguim aqui, ó. Pinguim, Pinguim, muda tua pauta aí, cara. O pessoal já tá comentando Pinguim, outros assuntos. Cervejinha, já tô ficando bravo contigo aí, hein? Pinguim continua batendo em mim ainda, cara. Agora, Pinguim, achei que tu já tava noutra aqui, cara. Eu mereço. 601 likes, ó. Urra! Vamos a 700, gurizada. Fábio Cella aqui, ó. Grande camarada Flávio Cella aqui, ó. Chegando na área. Chegou deixando like. Ele, do 600, provavelmente, ó. Grande camarada. Tim Portinho, ó. Olha aí. Gomes e Rivadavia Jimenez, hein? Tô bem de apoiador aqui. Não se metam que eu tô bem apoiado aqui. Tô bem apoiado. O pessoal tava falando aí do taierzinho do New York Times, do taierzinho que fala o Legene falou. Kamala, né? Mas o nosso querido Silvio Santos, né?
também falava da vida na época da ditadura, né, cara? Ele também falava o que o presidente fez. Ah, o presidente saiu para almoçar Semana com do sua presidente. família. E depois, não sei o que, pegou o carro oficial e foi para Brasília. A semana do presidente, cara. A semana do presidente, isso. Era a semana do ditador. Aí quando o Lula se elegeu, ele não teve mais a semana do presidente, né? Nem o Fernando Henrique teve, eu acho. Era a semana, nem o Sarney. Era só os militares, né, cara? Ele gostava dos militares. Era a semana do ditador, né, cara? O nome estava errado, era a semana do ditador, né, cara? Bah, aquilo ali era uma vergonha, né, cara? Era uma vergonha. Silvio Santos, cara, olha, se a gente for começar a falar no Silvio Santos, nós vamos até uma da madrugada falando mal. Mas assim, aquilo era... Mas se for ver a participação da Globo no golpe, foi muito maior que... Na época da ditadura, na influência da Globo, foi muito maior que do Silvio Santos, né? O Silvio Santos ficava ali, Sim. Pedro de Lara, e não sei mais o que, sabe? Aquele pessoal ali, ficava botando É o que Maravilha, e falando de um monte de besteira. Alienação, né, cara? Alienação, assim, total. O que a Globo, que os Marinho e o Silvio Santos têm em comum é que eles ganharam as concessões dos ditadores, né? Isso aí une os dois, né? Os dois ganharam suas concessõezinhas. Mas a Globo cresceu mais, né? A Globo cresceu mais, né? Mais também, né? Mas tu sabe essa notícia? Eu fiquei sabendo agora essa semana aí, alguém que falou que o Silvio Santos fez agiotagem para os marinhos, né? Tu sabia dessa? Não. Ali nos anos iniciais ali da Rede Globo, que o Roberto Marinho estava meio que patinando ali, né? Lançando a Globo e tal, precisava de uma injeção de capital. Diz que o Silvio Santos emprestou dinheiro a juros altos para ele. A Rede Globo é coisa nossa. Muita nossa, né? E tu lembra o 26? É o 26. Lembro. Isso aí não é do teu tempo, tu não pegou isso aí, né, cara? Essa aí não pegou. Era o número que era para presidente, Silvio presidente. Para presidente. Era claro 26, que eu peguei. Não era? É o 26. Claro Os caras barraram a candidatura dele, foi na eleição de 89, né, que o Collor ganhou, né? Silvio Santos ia ganhar aquela eleição, cara, se ele se candidatar. Não ia nada, tinha muito pouco. Aqui, ó, Luciano Eguchi, ó, estou todos os dias com vocês, trabalho com os fones de ouvido e meu celular não me dá a oportunidade de participar do chat. Pô, que maravilha, hein? E hoje o Iscão em chat, hein, Eguchi? Hoje tu tá grande aqui, né? O Tavariche Eguchi aqui, ó, grande que Eguchi.